Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo aí de dica, na verdade o primeiro, né, de dicas e truques que eu pretendo publicar, referente a vários assuntos, principalmente ligados à tecnologia, né, o uso da internet, aplicativos de celular, etc. Bom, eu resolvi começar por esse porque é uma coisa que me ajuda muito e pouca gente sabe que existe. Vou aproveitar o próprio material oficial do Google que explica como tudo isso funciona, tá? Então, para pesquisar no Google, nós temos várias formas, certo? A principal é a gente abrir lá o campo de busca e fazer uma pizza, por exemplo, aqui nesse exemplo, pizzaria. Vamos ver o que isso retornaria. Então aqui, um monte de informações referente à pizzaria, de acordo com a minha localização, né? Então essa seria uma forma de fazer uma busca do jeito que todo mundo conhece. Ele dá um aviso aqui que a gente pode ignorar a ortografia. Então, por exemplo, se a gente tivesse digitado aqui pizzaria com 3 E's, ele ia reconhecer automaticamente e tudo mais. Sugere que a gente use palavras mais comuns, por exemplo, dor de cabeça, quanto menos melhor, viagem a Cancún. Se você publicar, por exemplo, pesquisar, por exemplo, viagem a Cancún, quanto custa, onde fica o hotel mais próximo. Então é uma busca muito complexa, você vai ter resultados menos relevantes. Pesquisar uma frase exata. Então, por exemplo, se você digitar pizzaria em Rio Preto, pode ter vários sites que não necessariamente sejam de pizzaria que tenham as palavras pizzaria e Rio Preto juntos, né? E não vai necessariamente trazer um resultado relevante. Então ele dá um exemplo aqui de como fazer esse tipo de busca. Ele deu esse exemplo aqui, mas eu vou colocar em Rio Preto. Se vocês observarem, todos os resultados têm pizzaria em Rio Preto em algum lugar. Ó. Pizzaria em Rio Preto, pizzaria em Rio Preto, pizzaria em Rio Preto. Então ele está mostrando exatamente nessa ordem de palavras, certo? Então essa é uma maneira. Continuando, fazer um teste. O que mais que a gente tem aqui? Ele está avisando que a gente não precisa se preocupar com maiúsculas e minúsculas. Então New York Times assim, New York Times assim é a mesma coisa. Pesquisar em um site específico. Esse é o que eu mais uso. Né? Fazer um exemplo aqui. Então, a gente quer acessar o Google, que nem todo mundo usa o Chrome, né? Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre Fórmula 1, só que aonde? Na URL folha.com.br. Esse in URL dois pontos vai trazer só resultados que falem de Fórmula 1 neste endereço. Então, ó, podem observar que todos os resultados que falam de Fórmula 1 são do domínio folha.com.br. Então, é a maneira mais fácil de encontrar um conteúdo naquele site específico. Então, vamos a outro exemplo. Agora eu quero do G1. Fórmula 1 no G1. Então, G1, 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 Fórmula 1, G1, 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 só tem conteúdo do site g1.com.br. Você pode utilizar os mesmos critérios de busca que a gente já viu, somado ao recurso em URL, tá? Ele está achando que eu sou algum robô fazendo busca aqui. Então essa é uma maneira de pesquisar em domínios, ok? Fechando aqui, ele dá um aviso também que a gente não precisa se preocupar com pontuação. Então, se não colocar o tio, se não colocar o acento agudo, o crase, essas coisas, vai funcionar do mesmo jeito. Muito útil pesquisar por tipo de arquivo. Então, se alguém estiver fazendo um trabalho de conclusão de curso, né, faculdade, precisa ver documentos do Word ou PDFs, você pode pesquisar o tipo do arquivo. Então eu vou colocar, por exemplo, PHP, que é uma linguagem de programação, file type,
PDF. Se vocês observarem, ele só vai me trazer conteúdos de PHP que estejam no formato .pdf. Então deixa eu abrir isso aqui, a apostila de PHP. Tanto que ele sinaliza aqui no comecinho que esse é um arquivo PDF. Clica aqui. Olha lá, ele carregou para mim um arquivo PDF com um documento aqui. Poderia ser também, em vez de PDF, .doc. Eu quero um documento do Word que fale sobre PHP. Tá? Existem dezenas de extensões de arquivo, você pode pesquisar diretamente por eles aqui. Tá? É só colocar file type, dois pontos, e o tipo que você gostaria. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui é muito legal, é excluir alguma palavra da busca. Então, receita de molho menos tomates, o que isso aqui significa? Que ele vai me trazer resultados que falam de receita de molho, mas que não contenham a palavra tomate no meio. Porque receita de molho está muito ligado a tomate, diretamente, mas nesse caso eu não quero tomate. Se eu não colocar esse menos tomate, possivelmente vai trazer alguma coisa relacionada a tomate na minha busca. Aqui, por exemplo, o molho de alho. Eu poderia colocar menos tomate e menos alho. Aquele resultado já sumiu daqui, tá vendo? Não tem nada de alho nessa página. Só tem aqui nas próprias query da busca, Então, se você quiser pesquisar alguma coisa que esteja diretamente relacionada com outra, mas você quer excluir algum termo da busca, é só colocar o sinal de menos na frente da palavra, ok? Voltando. Encontre páginas relacionadas. Se usar o operador related para encontrar páginas de conteúdo similar. Então vamos ver esse exemplo dele aqui. Ele quer que a página tenha alguma relação com isso aqui, ó. O que está nessa página, nesse endereço especificamente. Então você pode pesquisar por conteúdos relacionados, utilizando a palavra related em inglês, tá? Os termos são em inglês porque o Google é uma empresa americana, tá? E fica mais fácil de padronizar utilizando o inglês. Uma coisa bem interessante também, pesquisar por faixa de números. Então vamos ver esse exemplo. Então ele está me trazendo, Sony TV que estejam nesse intervalo de valores. Próximo exemplo, conversões numéricas. Nossa, esse aqui eu uso muito. Então, por exemplo, dólar em real. Adoro ver a cotação do dólar, mesmo sem comprar nenhum dólar, mas para ficar ciente de tudo que está acontecendo, porque geralmente quando o dólar dá uma disparada tem alguma notícia interessante referente ao mercado. Você também pode fazer, você quer comprar um equipamento que custa $2.000, você pede para o Google $2.000 em real, quanto que fica? Ele já lança para você aqui na conversão daquele momento, tá? Poderia ser, por exemplo, dólares em peso argentino. Vamos ver se funciona. Funciona. Tá? Então ele faz conversão de qualquer moeda para qualquer moeda, basta você digitar aqui no campo de busca. Horas. Você vai para Nova York amanhã? Hora agora em Nova York. Você pode ajustar o seu relógio já, para quando chegar lá tá tudo ok. Então ele te mostra como que tá a hora em alguma cidade. Poderia ser Manaus. Tem uma diferença aqui de 2 horas referente ao horário de Brasília. Vamos ver então. Conversões monetárias foi o que eu já mostrei aqui. O numérica seria 1 milha em quilômetros. A gente vê muito em filme americano, eles utilizaram milha, milha. Então a gente quer saber quanto que isso vale em quilômetros, é só digitar aqui. 100 milhas em quilômetros dá 160 quilômetros. Aqui ele já até abriu algumas opções a mais. Temperatura, a gente tem Fahrenheit padrão lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil é Celsius,
Então dá para fazer esse tipo de conversão também. Aqui pesquisa na web em todos os idiomas, ele também deu algum outro exemplo. Esse aqui é muito interessante. Tempo agora em São Paulo. Se você digitar tempo agora em São Paulo, ele mostra exatamente como é que está o tempo lá, em graus Celsius ou Fahrenheit, certo? Então você vai viajar para São Paulo, ou no nosso exemplo anterior, Nova York, como é que está o tempo lá? Ah, tá friozinho, então eu vou levar uma blusa de frio e tal. Facilita, você não precisa acessar nenhum outro site. Cotações, para quem é do mercado financeiro, quer saber como é que estão o desenvolvimento das ações de alguma empresa. A gente pode colocar aqui ações, no caso eu coloquei exemplo Facebook. Ele dá um relatório aqui de como é que está a variação dessas ações nesse dia. Para quem tem celular, existe a possibilidade de pesquisar utilizando uma imagem. Mas no nosso exemplo aqui a gente não vai conseguir demonstrar isso porque eu estou utilizando o computador. Rastreio de encomendas, referente à utilização do código. Aqui eu não sei se vai funcionar pelos correios. Está dando aqui como exemplo o PS FedEx. Talvez futuramente funcione os correios também. Veja definições. Então você quer pesquisar algum significado de alguma palavra. Vamos ver se funciona em português. Deixa eu ver, celular. Aqui, definição de celular. Referente à célula, composto de células. Então ele deu essa definição aqui, obviamente junto com alguns resultados do Google Shopping, porque tem relação. Voltar. Pesquise utilizando imagens. Se você acessar o Google Imagens, você pode pesquisar utilizando alguma imagem. Então, se você já tiver uma imagem no seu computador e quiser pesquisar alguma que tenha relação com ela, é só você clicar aqui, colocar ou a URL da imagem ou enviar uma imagem. Eu vou utilizar esse exemplo e colocar essa URL. Copiar a URL da imagem. Vamos ver aqui como é que ficaria. Ele vai pesquisar só imagens que tenham relação com essa que eu coloquei. Tá vendo? Ele trouxe um monte de imagens que são visualmente semelhantes. Calcule qualquer coisa. Aqui ele deu um exemplo de matemática. Tem a própria calculadora. Então se você quiser fazer uma conta, 100 mais 50, ele já monta a calculadora automaticamente para você. E você tem rapidamente uma calculadora no seu navegador para utilizar. Continuando, localiza atividades de terremotos. Isso aqui acaba sendo útil para desastres naturais. Felizmente no Brasil a gente não tem terremoto, mas se acontecer algum outro tipo de tragédia natural, você pode pesquisar informações utilizando esse recurso deles. Pesquise por local. Então você pode adicionar um CEP no final da pesquisa. Nesse exemplo aqui, costelas de porco 35201. Vamos fazer um teste. Vou pesquisar por padarias. O CEP de Rio Preto é 15076. Esse aqui na verdade é o CEP de bairro, 15015. Ele traz alguns outros bairros também, tá? Referente à padaria nesses bairros. Então é uma maneira também de fazer pesquisa. Compre e compare, utilizando o link compras, não vem ao caso agora. Veja os horários de nascer e pôr do sol. Vamos fazer um teste. Nascer do sol em Rio de Janeiro, então nasce exatamente às 5h59. Pôr do sol no Rio de Janeiro, 19h25. O que mais que a gente tem aqui? Encontre empresas e locais, a gente viu isso no começo. Veja programação de cinema. Então sempre que sai um filme
novo, a gente pode fazer uma busca por ele. Cinema Rio Preto. Vamos ver o que está passando de filme. Só vou pegar um exemplo aqui para a gente testar esse funcionamento dos horários da grade do cinema. Se abrir isso, a gente vai conseguir ver, né? Aqui, Trolls. Vamos ver, horário, filme, Trolls. Aqui, ele já trouxe na minha cidade os horários nos principais cinemas da cidade, ok? Então, esse é um recurso também interessante que você pode utilizar para pesquisar os horários de cinema. Livros de domínio público. O Google tem o Google Books, né, que você pode pesquisar os livros lá. Fazer um teste, delimite sua faixa. Então, carros com 300 cavalos de potência, horário de voos. Vamos ver. Então, voos de São Paulo para Rio de Janeiro. 75 ou mais voos por dia com duração de 1 hora. Olha que interessante. Então aqui tem várias informações de voos, as empresas aéreas e tudo mais referente a esses voos. Também é um recurso interessante para quem pega voo com frequência. Notícias no mundo todo. Pesquise por um endereço. Então você tem algum endereço que quer chegar lá, é só digitar o endereço que ele vai abrir diretamente com o mapa. Então, por exemplo, Avenida Alberto Andaló, São José do Rio Preto. Aqui ele já me trouxe a avenida na cidade. Então, se eu quiser ver o mapa em detalhes, é só clicar. Ele vai abrir o Google Maps, que é uma ferramenta do Google também. Termos semelhantes. Então, você utiliza aqui o sinal util para fazer esse tipo de pesquisa. Pesquisa por voz para quem tiver microfone instalado na máquina. Então vamos ver isso na prática. É só clicar aqui e fazer a busca. Eu vou digitar, coincidentemente, quando eu estou gravando esse vídeo, foi no dia depois do acidente aéreo que vitimou aí o time da Chapecoense. Então eu vou fazer essa busca. Chapecoense. Então ele trouxe aqui o resultado da busca, de acordo com o que eu falei no microfone, então também facilita. Examine dados públicos. Então eu acho que tem um exemplo interessante, uma vez eu vi, referente a usuários de internet no Brasil. Ele traz um gráfico, tá vendo? Referente à evolução dos usuários de internet, baseado na minha busca. Então já mais um recurso interessante também, baseado em dados públicos, principalmente do IBGE. Obtém informações financeiras, instante no celular. Tem muita coisa aqui. Pesquise por local, interage com a meteorologia. Enfim, a gente viu os principais. O que acaba mais utilizando mesmo é o que pesquisa na URL específica, a conversão, o tempo, o formato do arquivo e a pesquisa exata, né? Quando a gente coloca aspas ou quando a gente exclui alguma palavra da busca, certo? Se alguém tiver qualquer dúvida, o endereço oficial de como tudo isso funciona está aqui, é google.com. É só fazer uma busca por dicas e truques do Google no próprio Google, obviamente que você vai cair nessa página aqui, ok? Qualquer dúvida é só acessar o meu blog, rodrigofavaro.com. Aqui tem os meus contatos, você pode também me enviar um e-mail, contato@rodrigofavaro.com. Estou à disposição. Abraço, pessoal.